Então o tema hoje realmente é reformatação do sistema produtivo. O tema das duas análises de hoje, inclusive. Na outra análise que eu trouxe aqui, eu discuti um pouco da reformatação do sistema energético norte-americano, mas é o mesmo molde que está sendo exportado para outros países, como no caso da Europa, por exemplo. Agora, nessa análise aqui, eu quero discutir a reformatação do sistema da produção de alimentos. Discutir agora o que eu já tenho discutido bastante aqui no canal. Esse é um dos temas que um dos temas que eu mais discuto aqui no canal. A reformatação do sistema da produção de alimentos, assim como eu discuto bastante a reformatação do sistema da produção de energia, que é o que eu chamo de cavalo de pau energético, cavalo de pau no setor dos alimentos, que é o que explica em boa medida essa crise que a gente vive hoje. Essa crise que é uma crise energética e é uma crise na produção de alimentos. Tanto é que a inflação está atingindo o quê? Alimentos, combustíveis, energia e assim por diante. Então essa é a discussão do momento, ao meu ver. E hoje eu trouxe essa discussão e vou dividir ela em dois momentos. O tema de fundo é o mesmo, que é a questão da crise alimentar, ou seja, a reformatação do sistema de produção de alimentos. Num primeiro momento, quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para a gente discutir aqui no canal, os 3 primeiros pontos eu quero discutir um artigo recente do Fórum Econômico Mundial, que inclusive coloquei ontem lá no canal do Telegram, para vocês darem uma lida nele. O link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo, ou pesquisa a Verdade Concreta no Telegram que tu encontra. Aí tu vai poder ler o artigo e já sugiro, fuja, conforme eu falei ontem na postagem que eu fiz no Telegram, fuja da linguagem açucarada do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial coloca assim uma falsa preocupação social, uma falsa preocupação com a natureza para construir uma ideia, mas o fundo ali é o mesmo. É um projeto de aumento, de avanço dos setores monopolistas sobre a produção de alimentos. Então a questão é justamente essa, pensar sempre o que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é a racionalização de vários interesses financeiros transnacionais atlanticistas sendo veiculados para o meio empresarial europeu. Esse é o objetivo do Fórum Econômico Mundial. O fundador do Fórum Econômico Mundial é o Klaus Schwab, que foi recrutado pelo Henry Kissinger, que é um dos cérebros das operações psicológicas atlanticistas ao longo da história. Então, vamos lá, alto lá. O Fórum Econômico Mundial, ele representa os interesses de oligarquias financeiras poderosíssimas. Então, não achemos que é ali que a gente vai encontrar a solução para os problemas produzidos por esses próprios setores. Vamos tomar cuidado com esse tipo de avaliação, que pode ser uma avaliação muito inadequada. Porque tu não observa quem é que está promovendo, quem é que está emitindo a mensagem. Tu só olha a mensagem, te deixa enganar pela linguagem açucarada e daqui a pouco tu está defendendo uma agenda que não tem nada a ver com melhoria da vida de ninguém, aumentar a quantidade de alimentos, reduzir o impacto ambiental. O interesse não é esse, o interesse é aumentar a presença monopolista em todos os setores econômicos e sobre os recursos naturais. Então, do primeiro ao terceiro ponto eu vou discutir esse artigo. E o quarto, quinto e sexto pontos, não vou discutir propriamente o conteúdo do artigo, vou discutir o que esse artigo está escondendo, qual é o objetivo ao produzir este artigo. Vou voltar a discutir esse tema com vocês. E já o quarto, quinto e sexto pontos, eu vou trazer o que Rússia, Irã e Turquia, o sul global, estão discutindo no que diz respeito à agenda alimentar. Então, de um lado é o projeto atlanticista e do outro são os países que estão tentando fugir dessa agenda atlanticista. Sempre lembrem de uma coisa importante. A agenda do Fórum Econômico Mundial, a agenda que chamada por muitos de globalista, e a agenda atlanticista são a mesmíssima agenda. Os artigos do Fórum Econômico Mundial e os artigos do Atlantic Council, que é o think tank da OTAN, o centro de estudos da OTAN, são o mesmo projeto, são praticamente iguais. O Fórum Econômico Mundial apoia todas as aventuras atlanticistas. E o atlanticismo defende a agenda do Great Reset, são a mesma agenda, tá? Então, os agentes são o mesmo, é o braço econômico e o braço militar geopolítico. Então, prestemos atenção a esse tipo de integração de agendas, até para não ser ludibriado por discurso fácil, tá? Então, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito. Vamos começar pelo caso do artigo. E no segundo momento, no quarto, quinto e no sexto pontos, eu discuto o que esses países do sul global aí estão encontrando de saídas, tá? Falei para vocês que eu ia discutir aqui
voltar a discutir o que o governo russo está discutindo com o governo iraniano e com o governo turco. Falei que falaria, estou falando novamente sobre isso. Assim como eu dei destaque às conversas entre o governo Biden, o governo de Israel e o governo da Arábia Saudita. Não dá para dizer que eu não falei dos dois casos, tá? Só para deixar claro aqui. Falei, ó, já falamos sobre os Estados Unidos no Oriente Médio, agora vamos discutir um pouquinho a Rússia indo ao Irã. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e é justamente isso que eu estou discutindo aqui. Vamos começar pelo caso do artigo do Fórum Econômico Mundial, tá? Não esmiuçando o artigo, leiam o artigo, mas leiam com aquele olhar cético, né? Todo mundo que acompanha o canal já sabe qual é a minha compreensão a respeito do Fórum Econômico Mundial, e acredito que seja a compreensão de muitos de vocês também. Sempre lê nas entrelinhas, com todo o cuidado do mundo, que esse pessoal aí está buscando uma coisa totalmente diferente daquilo que diz que está procurando, tá? Então é uma linguagem realmente açucarada. É para pescar desavisado, e realmente tem muito desavisado que cai ali. Tu vai passar o artigo para boa parte dos teus amigos que não discutem mais geopolítica, ou a política com um nível mais de ceticismo, estão muito imbuídos daquela polarização, daquela cabeça formatadinha em gados. O cara vai dizer, mas o que tem aqui? Então se está certo o que ele está dizendo. Só que o cara não olha vários agentes que são apresentados dentro do artigo. Primeiro ponto. O Fórum Econômico Mundial visa capitalizar sobre a crise alimentar na América Latina. O conteúdo do artigo é esse. Esse é o grande risco. O Fórum Econômico Mundial tocando no tema da crise alimentar na América Latina. Como é que eu leio isso quando eu vejo o Fórum Econômico Mundial falando que está preocupado com a fome na América Latina? Ele está vendo esse contexto de crise na América Latina alimentar e está falando sobre como capitalizar sobre isso. Como o monopolismo vai conseguir capitalizar sobre uma crise produzida por esses mesmos agentes. Essa crise que está acontecendo aí, ela é produto um pouco dos lockdowns que aconteceram durante a pandemia, muito, não, um pouco não, ela é bastante por causa dos lockdowns, bastante por causa das sanções que estão sendo impostas à Rússia, e muito disso também são essas manobras de tentativa de reformatar a produção por pressupostos de combate às mudanças climáticas. Então tem 3 frentes aí de ataque que desestabilizaram a cadeia de suprimentos e quebraram o setor alimentar nos últimos anos, que é a questão dos lockdowns, a questão da agenda supostamente ambiental que é defendida por esses setores e as sanções contra a Rússia, que é o fronte militar da coisa toda. O fato do conflito estar acontecendo na Ucrânia e trazer para dentro do conflito e possibilitar sanções contra a Rússia e Bielorrússia é um fator relevante que deve ser observado. Por que isso precisa ser observado? Porque a Ucrânia exporta alimentos, a Rússia exporta alimentos e fertilizantes e a Bielorrússia exporta fertilizantes. Se tu envolve todos esses países em uma aventura militar, e a Bielorrússia está totalmente enfiada nessa situação, sendo que já vinha sendo sancionada antes. Quem acompanha o canal sabe que eu falei de crise de fertilizante antes de começar o conflito na Ucrânia. Porque a Bielorrússia já vinha sendo alvo de sanções que foram propositais para produzir essa crise no setor alimentar. Então, disparar um conflito na Ucrânia não é algo por acaso. Não à toa o atlanticismo apoiou que isso acontecesse, porque isso geraria uma crise alimentar sobre a qual setores transnacionais estão capitalizando. Por isso que eu digo, há um casamento entre a agenda atlanticista e a agenda do Fórum Econômico Mundial. São a mesma agenda. E agora esses setores, agora não, eles estão olhando faz muito tempo. E agora, essa semana agora, saiu um artigo sobre a preocupação com a fome na América Latina. Como eu leio isso? Eles estão salivando para abocanhar ainda mais fatias do mercado alimentar da América Latina. Se tu for observar quem são as empresas que dominam o setor dos alimentos, já são muito poucas. Quando tu olha os gestores de ativos que controlam essas empresas, é ainda menos gente, é ainda menos agências, menos empresas. Então significa o quê? Que tem um mercado alimentar mega monopolizado, mas isso vai piorar ainda mais. Porque essa é uma agenda de ataque à soberania alimentar dos países. Então vai aumentar o monopólio e vai reduzir o controle dos povos, das nações sobre o seu alimento. Então é uma agenda de agressão transnacional à soberania alimentar dos povos. Segundo ponto, os critérios da agenda da governança social e ambiental
irão canalizar investimentos apenas para corporações transnacionais. Repito, os critérios da agenda da governança social e ambiental, que é essa agenda ambiental, de inclusão, de diversidade, tudo isso ironicamente, defendida por esses setores que participam do Fórum Econômico Mundial, esses gestores de ativos, ela busca canalizar o dinheiro, os investimentos, utilizando critérios que vão favorecer apenas algumas empresas escolhidas. Se tu deres uma observada no que na cúpula de sistemas alimentares da ONU, a cúpula de sistemas alimentares da ONU, que deveria discutir realmente a questão da fome no mundo, da produção de alimentos, tu vai observar que as empresas, os profissionais que norteiam a discussão na ONU, são na verdade profissionais e corporações que são monopolistas no setor dos alimentos. São os principais responsáveis pelo problema alimentar no mundo. Então, quando tu olha a cúpula de sistemas alimentares, o projeto do Fórum Econômico Mundial, e tu olha a agenda do interesse financeiro transnacional e as aventuras que o atlanticismo está fazendo, tu enxerga ali o atlanticismo engendrando um cenário de crise alimentar. Produz um cenário de crise e aparece com as soluções. Esse é o intuito. Eu produzo com a crise e depois eu apareço com um cavalo branco, como se eu fosse o salvador da pátria, o salvador do mundo, né, que é muito mais do que o salvador da pátria. Só que essa salvação aumenta o monopólio e reduz a soberania alimentar dos países, porque são soluções transnacionais. Por isso esse discurso de a agenda nacional é uma agenda ultrapassada, temos que ter governança global. Governança global, traduzindo, interesse financeiro transnacional. Qual é a entidade que tem força para além do Estado nacional? São os interesses corporativos transnacionais. Então é disso que a gente está falando aqui. De avanço de agenda monopolista, aproveitando um cenário de fome produzido por eles próprios, para aumentar a sua presença monopolista. Alguém acha que isso vai dar solução para alguma coisa? Alguém acredita nessa balela? Se num cenário que já há um nível de monopólio, já há problemas por causa do monopólio, se aumentar o monopólio, vocês acham que o problema vai aumentar ou o problema vai reduzir? Se eu reduzo a soberania alimentar dos países, que é o que ainda gera um colchão de amortecimento para a crise alimentar, lógico que eu vou aumentar a fome no mundo. Terceiro ponto. Pesquisem sobre a cúpula dos sistemas alimentares da ONU, tá? Pesquisem e olhem quem são os agentes. Eu já discuti isso aqui no ano passado, ou foi esse ano? Putz, cara, foi ano... Poxa vida, acho que foi ano passado, agora não me recordo. Mas discuti isso aqui no canal já. A cúpula de sistemas... Foi do ano passado, né? Pesquisem sobre o que foi a cúpula de sistemas alimentares da ONU. Olhem quem participou e olhem as propostas. Depois vocês vão no portal do Fórum Econômico Mundial e olhem os textos sobre a questão alimentar. Aí vocês vão ver que é a mesma agenda. A mesmíssima agenda. Terceiro ponto. A crise está sendo utilizada para atacar a soberania alimentar dos países, destruindo pequenos e médios produtores, muitos grandes produtores estão sendo destruídos também, atacando os setores pequenos, médios e muitos grandes dos países, tu reduz a soberania alimentar dos países. Então é um ataque geopolítico e é um ataque social também, é um ataque econômico. Então, essa questão de tu destruir pequenos e médios produtores, destruir muitos grandes produtores nacionais, tem como objetivo fazer avançar o interesse transnacional sobre o setor alimentar dos países. Quando a gente olha o que está acontecendo na Europa, que a gente vê produtores rurais quebrando tudo na rua porque estão perdendo o seu poder de manter o sustento, de manter os seus negócios, por causa de uma agenda falsamente ambiental, por causa do uso farsesco da agenda ambiental para quebrar setores de produção de alimentos, é justamente isso que a gente está observando. Os protestos na Holanda que eu discuti aqui, protestos na Polônia, protestos na Alemanha, protestos na Itália. Por quê? Porque na Europa vários produtores estão quebrando. E estão quebrando por quê? Por causa da elevação do custo da produção. E o custo da produção está se elevando por causa da crise da cadeia de suprimentos produzida pelos interesses financeiros transnacionais que estão engendrando uma agenda de crise. Eu elevo o custo da produção, elitizo a produção e quebro os pequenos, médios e muitos grandes. Aí depois eu avanço e ofereço uma solução, entre aspas, para todo este problema da crise. Eu apareço como o salvador da alimentação das pessoas, que é justamente o que o Fórum Econômico Mundial está fazendo. Agora vamos ver um pouquinho o que o Sul Global está discutindo lá no Oriente Médio. Tá?
Quarto ponto, enquanto o Fórum Econômico Mundial está dando falsas soluções, o Sul Global está tentando achar soluções soberanas para os problemas. Países conversando entre si, buscando soluções bilaterais, parcerias, para fugir dessa maluquice que o atlanticismo, que o Fórum Econômico Mundial, que os interesses transnacionais estão tentando impor. Então, de um lado eu tenho uma agenda de destruição da soberania, do outro eu tenho países buscando preservar a sua soberania. Essas são as duas propostas que nós temos hoje. A agenda maluca do Fórum Econômico Mundial, a agenda maluca do atlanticismo contra uma agenda pragmática e realista dos BRICS. É isso que eu tenho hoje como perspectivas. Quarto ponto. Enquanto isso, Turquia, Rússia e Irã buscam soluções para a crise alimentar. Repito. Enquanto isso, Turquia, Rússia e Irã buscam soluções para a crise alimentar. Discutiram outras coisas também, mas nessa análise de hoje quero discutir a questão dos alimentos porque é o tema da análise. Dentre as soluções está discutir caminhos para contornar as sanções. E contornar as sanções é reduzir a dependência em relação ao dólar. O próprio FMI e os organismos atlanticistas já alertaram os Estados Unidos, os norte-americanos, sobre o risco de utilizar tão claramente o dólar como uma arma de isolamento dos países. As sanções contra a Rússia deixaram ainda mais claro que os norte-americanos utilizam a sua moeda, o fato de outros países terem as suas reservas internacionais em dólar, como uma arma geopolítica. Isso está fazendo com que os países reduzam as suas reservas em dólar. Isso está gerando um processo de desdolarização da economia global. Boa parte dos países estão buscando soluções bilaterais, porque os países pensam o seguinte: quem garante que o próximo sancionado não serei eu? Por que eu vou apostar em reservas internacionais tanto em dólar se isso vai aumentar o meu nível de sujeição em relação a essa nação ou a esses interesses atlanticistas? Então, um dos pontos que Rússia, Irã e Turquia estão discutindo é alternativas ao dólar para negociar alimentos, para negociar fertilizantes, para negociar combustíveis. Todos os países do sul global hoje têm essa preocupação. E os países centrais, os ditos países centrais do atlanticismo, o G7, também têm essa preocupação. O custo da energia, o custo da alimentação também está caro na Europa. A única diferença é que os governos europeus preferem aprofundar o problema do que fugir dele. Por isso os BRICS hoje são uma alternativa. O sul global está oferecendo saídas factíveis, pragmáticas, soluções para os problemas, enquanto do outro lado enquanto um lado está tentando solucionar, o outro lado está tentando avacalhar. Avacalhar por quê? Porque a avacalhação da economia global gera um cenário de crise sobre o qual os setores financeiros estão capitalizando fortemente. Por isso que tem um lado apagando o incêndio e o outro jogando combustível. Por quê? Porque tem esse destruir, promove espaço para capitalizar sobre a crise. É um caos produzido. É governabilidade sobre o caos. Governabilidade no caos. Quinto ponto. O corredor de transporte norte-sul, pesquisem, tá? Inclusive coloquei um mapinha lá no canal do Telegram ontem, desse corredor de transporte norte-sul, que engloba, logicamente, o Irã e a Rússia, que é o que eu coloco aqui. Ó. O corredor de transporte norte-sul conecta os mercados da Rússia e do Irã, mas passa por vários países. Tanto é que engloba também exportações para a África e exportações para os países banhados, assim como a África também é, pelo Oceano Índico. Então tu tem uma série de caminhos de transporte que integram os países, que são uma alternativa buscada pelo sul global para driblar as rotas costumeiras e a forma costumeira de fazer economia e transações internacionais. Então, com certeza, o tema de aprimorar e avançar no corredor de transporte norte-sul é um tema de pauta que está sendo discutido pelo Irã e pela Rússia. E quanto mais avançadas as integrações eurasiáticas, tanto melhor vai ser para o sul global, porque ele se torna menos suscetível aos ataques atlanticistas. Sexto e último ponto. Turquia e Rússia devem avançar na discussão, também devem avançar na discussão sobre o escoamento de grãos ucranianos. Então, enquanto Rússia e Irã estão conversando sobre o corredor norte-sul, dentre outros temas, Turquia e Rússia vão conversar sobre maneiras de escoar o grão que está retido na Ucrânia. E, ponto importante, a mídia corporativa martela em cima da Rússia, que a Rússia não está deixando os grãos saírem.
Na verdade, os grãos não estão saindo em boa medida porque existem minas marítimas que foram colocadas pelo governo ucraniano no Mar Negro. Aí os navios não conseguem sair. O que Rússia e Turquia estão discutindo são formas de garantir que os navios saiam em segurança dessas minas todas que foram colocadas pelo governo ucraniano, que atrapalham a exportação de alimentos. Então, lógico, se for te guiar pela mídia corporativa, tudo é culpa da Rússia e toda a solução é norte-americana, atlanticista, e a Ucrânia e o Zelensky é o governo mais heróico do mundo. Aí tu vai olhar a situação do Mar Negro, está lotado de minas colocadas pelo governo ucraniano, pelas forças militares ucranianas, que impedem a saída dos navios. E quanto mais crise alimentar tu aumenta, mais os setores corporativos que apoiam o Zelensky. O Fórum Econômico Mundial apoia o Zelensky, Jorge Soros apoia o Zelensky. O Zelensky ele fala em todos os encontros e cúpulas da OTAN, ele é uma espécie de convidado especial, ele senta na cabeceira da mesa. Então o Zelensky é super paparicado porque a crise que ele produz é importante para vários setores financeiros transnacionais. Ele é o homem do momento para o atlanticismo. Então ele está fazendo uso disso para aparecer um monte. E logicamente, ele chama a atenção e ele propõe que se tomem medidas que aumentam a crise. Tanto é que ele fica pedindo para todo mundo sancionar a Rússia cada vez mais. Fez isso com o governo brasileiro aí, dias atrás. Conversou com o governo, que sancionem a Rússia. Agora, se o governo brasileiro sanciona a Rússia, a gente se ferra. Então, o Zelensky é um fantoche desses interesses, tanto quanto o Biden também é um fantoche desses interesses. Dito isso, então, vou parando por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajuda sempre com o valor que tu quiser, não estabeleça nenhum valor, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.